Salve, galera! O tema do vídeo de hoje é: o presidente Lula ataca a greve da educação e os sindicatos. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Preferi o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Nota, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ontem, dizem que o Lula é um gênio da política. E aí o Lula, ontem ele conseguiu assim uma coisa incrível, fantástica, assim, é inacreditável. Eu vou explicar para vocês a genialidade do Lula em curso, que foi que ele conseguiu ontem, mas antes eu quero que vocês vejam o vídeo. Vejam qual foi a declaração do presidente da República ontem, durante a cerimônia oficial do governo. Vamos abrir aqui. Uma greve termine por inanição. A única coisa que não pode acontecer, porque se ela terminar, as pessoas ficam desmoralizadas. Então, o dirigente sindical, ele tem que ter coragem de propor, ele tem que ter coragem de negociar, mas ele tem que ter coragem de tomar decisões que muitas vezes não é o tudo ou nada que ele apregoou. Eu sou um dirigente sindical que eu nasci no tudo ou nada. Para mim era o seguinte: é 100% é nada, é 100% é nada, ou é 83% é nada, ou é 45% é nada. Muitas vezes eu fiquei com nada. Muitas vezes fiquei com nada. E eu acho que nesse caso da educação, se vocês analisarem o conjunto da obra, vocês vão perceber que não há muita razão para essa greve estar durando o que está durando. Porque quem está perdendo não é o Lula, quem está perdendo não é o reitor, quem está perdendo é o Brasil e os estudantes brasileiros. É isso que tem que ser levado em conta. E não é por 3%, 2% ou 4% que a gente fica a vida inteira de greve. Vamos ver os outros benefícios. Vocês já têm noção do que foi oferecido? Vocês conhecem o que foi oferecido? Vocês conhecem? Porque no Brasil está cheio de dirigente sindical que é corajoso para decretar uma greve, mas não tem coragem de acabar com a greve. Sabe, então, eu fui dirigente sindical, eu sei como é que funcionam as coisas, sabe? Já participei até da greve da USP, 1979, mas eu só queria que levasse em conta o seguinte, gente. Sabe, o montante de recursos que a companheira Esther colocou à disposição é um montante de recursos não recusável. Eu só quero que leve isso em conta, porque senão nós vamos falar em universidade, institutos federais, e os alunos estão à espera de voltar à sala de aula. Veja, vamos explicar a genialidade do Lula. Fantástico. Veja, teve a Conferência Nacional da Educação, né, a CONAE. O que foi que aconteceu nessa conferência? Eu falei muito sobre ela. O Camilo Santana foi vaiado, assim, recebido aos gritos de fora Lema, o Jorge Paulo Lema, o cara das Americanas, que deu a maior fraude da história do capitalismo brasileiro, junto com o Teles e o Sucupira, que manda na Eletrobras, também manda no MEC, sendo que o Lula foi aplaudido. Presta atenção. E aí, veja, eu acho um erro da base que estava lá na CONAE, na Conferência Nacional da Educação. Mas é isso, paciência, né? O Camilo é vaiado e o Lula é aplaudido. Nem parece que o Lula é patrão do Camilo, ele que manda no Camilo, mas tudo certo. É isso, o Camilo foi vaiado. O PT, os militantes do PT, que são professores e professoras universitários, quase ganharam a direção do Andes na última eleição. O Andes é o Sindicato Nacional Docente, né? E aí, tipo, há muito tempo o PT não dirige o Andes. Na última eleição chegou muito perto mesmo, assim. A direção do Andes, o grupo histórico que vem com modificações e tal, mas vem dirigindo o Andes, teve alguns problemas nos últimos anos, perdeu um pouco de base, um pouco de influência e tal. Quase que o PT ganhou o sindicato. Então veja, qual é a situação? Até agora, você tinha um avanço do petismo no movimento docente, aproveitando a própria onda do resultado eleitoral de 2022, debate, né, de democracia contra o fascismo. Os caras quase ganham o Andes e estavam numa posição muito forte para a próxima eleição sindical. Eu diria, inclusive, se a gente fosse fazer bolsa de apostas, que na próxima eleição do Andes, não diria favorito, mas assim, não dava para tirar de barato. As forças petistas que não estão no PROIFES, disputam o Andes, tinham fortes chances, sim, de ganhar a direção do sindicato, tudo constante. O Lula até agora não tinha se queimado com a educação.
com a base da educação. Pelo contrário, todo o desgaste estava nas costas do ministro Camilo Santana. Quando as negociações para a reposição salarial de professores e professoras de universidades federais, institutos federais e técnicos administrativos da educação superior federal, quando a negociação começou a se intensificar, a greve desenrolou e tal, todo o desgaste estava com o Camilo Santana, que não aparecia nas reuniões. Atenção, eu gravei um vídeo pro canal, antes de eu viajar para o congresso que deu origem ao PCBR, mostrando que, por exemplo, a última reunião de negociação que teve, o MEC não mandou representante. Então o Camilo não mandava representante, o MEC não participava, um desleixo absoluto. A Esther Dweck, ministra, né, que passou 7 anos falando mal da austeridade, criticando a austeridade, e agora tudo é espaço fiscal, e as contas públicas, e o fiscal, mas tudo certo. A Esther Dweck e o Fernando Haddad, junto com o Camilo Santana, é que tava com o grosso do desgaste. Até então, veja, até então, pouco se falava diretamente do Lula. A não ser, claro, a galera que já é militante, socialista, comunista, que faz a crítica diretamente ao presidente. Mas o clima geral era muito mais direcionar a crítica aos ministros. Direcionar a crítica a Esther Dweck, ao Haddad, ao Camilo Santana. Aliado a isso, a greve estava perdendo força. Objetivamente, está uma pressão muito grande em várias universidades para retomar as aulas, mesmo a principal reivindicação não tendo sido atendida, que é aumento salarial em 2024. Os professores e professoras de institutos federais, de universidades públicas e os técnicos administrativos em educação, da educação superior federal, estão com a defasagem salarial gigantesca, estão anos e anos com salário congelado, sem aumento real. Então tiveram um aumento em 2023 e cobravam o básico, né, gente? Um aumento em 2024. Aí o governo diz assim, a gente não vai dar aumento em 2023, mas vai dar em 2025 e 2026. E os caras falam assim, não, porra, a gente quer aumento em 2024 também, porque a gente tem 7 anos de perdas salariais acumuladas, sabe? E aí, veja, o governo deu um aumento gigantesco para a Polícia Federal e para a Polícia Rodoviária Federal, né, gente? Aí é foda, né? Então quer dizer que a Polícia Rodoviária Federal, que estava diretamente envolvida na tentativa de melar as eleições de 2022, ganha aumento e o professor não ganha aumento, sabe? Tipo, como é que é isso? Qual é a lógica? Qual é a lógica disso, sabe? Então, beleza. Mas, de fato, a greve estava enfraquecendo. Aí o Lula, ele faz uma coisa fantástica. Lula não participava das negociações. Lula não recebeu o movimento docente e se propôs a dar lição de como fazer greve. Isso já deixa todo mundo puto. O Camilo Santana, inclusive, também fez isso. O Camilo Santana, que não participava das negociações, omisso, relapso em relação à situação das universidades e institutos federais, foi dar lição ontem de como se faz greve. Então, assim, primeiro erro crasso dos gênios da política, né? Meu amigo, veja, se você não recebe um movimento grevista para conversar, para dialogar, desculpa, se você vai dar lição de como fazer greve, você só vai deixar a galera puta. Primeiro ponto. Segundo ponto, Lula atacou a greve, disse que só quem se prejudica são os alunos. É o discurso da mídia burguesa. Toda vez que tem uma greve, por exemplo, greve de ônibus, greve de rodoviários, qual é o discurso da mídia burguesa? Quem se prejudica é o usuário. Greve de metroviária, qual é o discurso da mídia burguesa? Quem se prejudica é o usuário. Greve na saúde, qual é o discurso da mídia burguesa? Quem se prejudica é o usuário. Então, assim, usou a mesma retórica da mídia burguesa, criminalizando a greve, dizendo que só quem se prejudica é o usuário. Faz um deboche que é, assim, inacreditável, que é assim, ninguém vai ficar em greve pra sempre por 2, 3, 4%. É mesmo, bicho? Então dá 4% de aumento, porra. Tá ligado? Dá 4% de aumento, porra. Não é isso? Ninguém vai ficar em greve pra sempre por 2, 3, 4% de aumento, né? Pronto. Libera aí 4% de aumento, no mínimo. Sabe, tipo, caralho, velho. Caralho. É um deboche. Sabe? É um deboche com o professorado, com os técnicos administrativos. E ainda é uma postura de não tem o que reclamar. Não tem o que reclamar, foda-se. Não tem o que reclamar e tal. Um deboche, assim, um desprezo, um menosprezo, um ataque. E aí, bicho, sinceramente, todo petista que disputa o Andes, acho que ontem teve infarto. Porque, assim, o que o petismo tinha avançado na disputa de bases do Andes, eu não vou dizer que retrocedeu, porque acho que isso seria meio apressado. Mas assim, que foi trincado foi, viu? Que foi trincado foi. Porque agora, meu querido, nas disputas de base do Andes, meu querido, é só lembrar a fala do Lula, atacando a greve, criminalizando a greve, dizendo que a greve prejudica os estudantes. O que prejudica os estudantes é a greve, tá ligado? Não é austeridade, não é teto de gastos,
não é falta de orçamento, não é falta de assistente estudantil, não é falta de RU ou bandejão, varia de acordo com o nome da região, para os estudantes comerem, não é falta de moradia estudantil adequada, não é bibliotecas que não são ampliadas e melhoradas há muito tempo, sabe? Não é falta de quadro docente, não. O que prejudica o estudante é a greve, sabe? Então, assim, pá. E, bicho, de verdade assim, desde o começo do governo Lula, pra mim, só teve 2 episódios que eu consegui ver uma crítica quase que universal ao Lula, por gente de esquerda, progressista, socialista, comunista, nacionalista, anarquista, ecossocialista, a porra que você imaginar. Foi o episódio do não lembrar, não fazer nenhuma ação institucional sobre 60 anos do golpe empresarial militar. Essa bateu forte, essa foi um negócio, tipo, todo mundo ficou puto, todo mundo assim, pá. E foi essa agora. Meu amigo, o que eu vi ontem de gente, tipo assim, batendo, dizendo que não acredita, tipo assim, a reação da galera era tipo assim, porra, bicho, o discurso não era que Bolsonaro não podia ganhar, porque se Bolsonaro ganhasse a reeleição, ia ter um fechamento de regime, ia ser difícil, por exemplo, fazer greve, por que tu tá criminalizando greve? Tu veio da onde, caralho? Então, assim, o presidente, ele trouxe um desgaste pra ele, que tava só com os ministros dele. Ele tinha, inclusive, uma facilidade, porque isso de terceirizar o desgaste pro ministro, isso é até interessante do ponto de vista de tática governamental, porque se você quiser recompor com aquela base que tá desgastada, é só trocar o ministro, né, gente? Então, assim, vamos imaginar que por qualquer motivo, no final do ano, o Lula queira trocar o ministro da Educação. Ele pode fazer uma sinalização, por exemplo, para as universidades, para os institutos federais e tal, e dizer assim, não, agora a gente vai começar um novo patamar de diálogo, de agenda comum, porque o ministro passado falhou nisso, mas eu entendi, e agora eu troquei o ministro. Então, quando você terceiriza o desgaste para os ministros, fica mais fácil de você, em momentos X ou Y, buscar recompor diálogos, recompor articulação com certas bases que estão insatisfeitas. O presidente chamou o desgaste para si, ampliou o desgaste e digo mais, presta atenção, deu um combustível para a greve. Eu estava achando, a minha análise é que a greve acabava esse mês. Eu estava olhando assim e falei, eu acho que desse mês de junho não passa, especialmente considerando que também, junho, Nordeste brasileiro, São João, né? Que é a festa mais importante do ano depois do Carnaval. Então, porra, São João, clima de festa, a greve já dura mais 60 dias e não sei o quê. Então, eu imaginei que esse mês acabaria a greve. Agora eu não tenho certeza, porque todo mundo ficou puto e com razão, pô. E aí é engraçado, porque diziam muito do Lula, não sei quem tem idade aí pra lembrar, mas na época do governo Dilma II, 2014, 2015, as coisas que mais circulava é que o governo Dilma era um governo muito fechado, muito burocrático, que o governo Dilma não sabia fazer gestos. Então, eu lembro acompanhando a mídia progressista, a galera dizia, por exemplo, que o Lula pode não atender o pedido do movimento social, do sindicato, mas o Lula vai lá, conversa, troca uma ideia, ri, e conta história e não sei o quê. E a galera meio que desarmava os espíritos. Essa era a conversa que circulava, comparando o governo Lula do passado com o governo Dilma à época. E é curioso, porque assim, o Lula, ele fez tudo para armar os espíritos grevistas, sabe? Ele fez tudo. Ele se negou a dialogar diretamente com o movimento. Ele se negou a reconhecer a validade do pleito. Ele se negou a explicar, fazer um debate, porque o governo dele deu um aumento gigantesco para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal, e não dá aumento para a educação e para a proteção ambiental, para o IBAMA e para o ICMBio, sabe? Ele vem com a retórica de responsabilidade fiscal, de equilíbrio das contas públicas, querendo jogar a conta do novo teto de gastos na educação. O orçamento das universidades está muito aquém do necessário, inclusive para continuar funcionando até o final do ano. E o presidente, no momento que o movimento está em refluxo, ele dá uma declaração para inflamar e ele tem uma derrota política. Porque, veja, e aqui eu caminho para a conclusão. Não importa como acabar essa greve é uma derrota política do presidente Lula. É uma derrota política do petismo. Sabe por quê, gente? Alguém pode dizer assim, mas Jones, em 2026, esse povo todinho que tá reclamando vota no Lula. Veja, eu não duvido que possa votar na base da retórica, democracia versus fascismo e toda aquela chantagem, né? Que a gente sabe como funciona o petismo. Não importa o que o governo faça com os professores. Ele pode massacrar, bater, esculhambar, pode fazer o que for com os professores. Mas, se em 2026 algum professor lembrar desse episódio, ele vai ser chamado de fascista, né? A gente sabe como é que funciona o petismo. Mas veja, o Lula acabou de quebrar o apoio ativo em vários setores da educação. Quebrar, sabe? Porque veja, a força de um governo, a capacidade de governar,
não é só ter voto no momento da reeleição, é também a disposição ativa de defender esse governo, de apoiar esse governo, de ir pra rua. E veja, defender e apoiar o governo não é só ato, protesto, passeata, não, é no dia a dia também, sabe? É tipo, de estar debatendo e estar conversando num ambiente de trabalho, com parentes, com amigos, com vizinhos, na academia, de colocar-se como um sujeito ativo da defesa do governo. Isso é fundamental na hora de pensar a força e a capacidade de articulação de um governo. Pode ter certeza, é muito difícil quantificar com quantas mil ou milhares de pessoas do movimento docente, dos técnicos administrativos, do Andes, do Sinasef e etc. ficaram putos pra nunca mais esquecer disso. Mas isso aconteceu, sabe? Isso aconteceu. Lula, ele é um derrotado político dessa greve por uma escolha dele, porque ele escolheu tratar a categoria da educação, que foi a categoria que mais se mobilizou contra Bolsonaro, inclusive, nos tsunamis da educação, nos atos fora Bolsonaro. Ele escolheu tratar uma categoria estratégica que foi fundamental para a vitória dele em 2022 como um lixo, como um cachorro morto. Vou chutar aqui, vou debochar. E não fez não só um canal de resposta material às demandas do movimento sindical, como não fez nenhum gesto simbólico, nenhum, de conversar, de não sei o quê. Do jeito que o povo gosta do Lula, inclusive. Se o Lula chega assim e diz, vamos fazer um acordo, não vai ter aumento esse ano, a gente vai dar aumento só de vale alimentação, aumento de não sei o quê, dos benefícios, né? Mas o salário base não vai ter aumento. Mas em 2025, 2026, eu prometo, e tal, pode gravar eu falando aqui que vai ter aumento no mínimo, tantos por cento, e a gente vai brigar para aumentar mais. E aí em 2025, 2026, a gente compensa até a perda salarial acumulada por em 2024 não ter aumento. Meu irmão, veja, se o Lula fizesse isso na reunião com representantes docentes, por mais que a direção do Andes, do Sinasef reclamasse, ficasse puta, eu aposto que isso ia desarmar a greve uma porrada de universidade e Instituto Federal. De verdade, assim. Isso ia porque infelizmente é assim, gente. Que o povo se encanta pelo Lula, gosta muito do Lula, e a promessa do presidente, e é isso, e temos aqui, tá gravado, e tal, e é só cobrar dele, e tudo certo, já conseguimos avançar. Sabe? Era só isso. Porque se a greve não acabasse, no mínimo, ela perderia tanta força em várias universidades que o seu tempo de duração seria menor. Bastava só um encontro com a declaração. Que é o que o Lula faz? O Lula dá uma declaração para inflamar os espíritos grevistas e para fazer com que muita gente, pro resto da vida, fique puto com ele porque tá sendo tratado como cachorro. Então, assim, foi esse o grande episódio de genialidade que a gente viu essa semana. Aí alguém vai dizer assim, mas Jones, você tá gravando um vídeo para criticar o governo, mas você não fala do anúncio de mais recursos para a universidade. Veja, meu querido, tem que ver, viu? Como diria o João Pedro Stedley, esse é o governo de evento e de rede social. Foi anunciada a construção de 100 novos IFES. Tem prazo, começou a construção, onde é que vai vir o orçamento, como é que vai ser isso? Agora teve um novo anúncio fantástico. Veja, eu não confio em anúncio desse governo enquanto não ver o detalhamento dos recursos, de como é que vai ser, como é que vai começar e por aí vai. Então, muito massa que se anunciou recursos. Anúncio, inclusive, fruto da pressão da greve, mas tem que ver a realidade e a materialidade disso, porque, infelizmente, não dá para confiar nas promessas desse governo até agora. Galera, antes de terminar, um aviso muito importante. Essa semana vai ter o CONUBES, o Congresso Nacional dos Estudantes Secundaristas. A UJC, a União da Juventude Comunista, e o MEP, o Movimento por Escola Popular, vão estar lá, vão levar sua delegação e a gente precisa da sua ajuda para levar a delegação da UJC e do MEP para o CONUBES. Se você puder ajudar, tá aparecendo aqui na tela o Pix da UJC, o Pix do MEP. Por favor, ajude a gente a levar a nossa molecada para o Congresso da UBS em Belo Horizonte e fazer a disputa da entidade. Um beijo e até a próxima.